E aí, pessoal, bem-vindo a mais um List React. E dessa vez eu vou assistir Mistérios Não Resolvidos, volume 5. Vou começar no 5, VC1. É que eu não conheço esse canal. O YouTube me recomendou. Chama Abismo do Medo. E se tu que é dona desse canal não gosta de React, é só avisar aqui. Eu também não sei se tem Reacts desse canal. Bom, não sei. Ah, e se inscreve. E aí dá like pra ajudar o canal. E esse aqui vai ser o último vídeo de hoje. Então. Por que eu tô fazendo isso? Não é uma coisa que importa, não for. É... Ah, play? Décadas para ter Ué? qualquer tipo de desfecho. Existem Hum. casos que demoram décadas para ter qualquer tipo de desfecho, que mesmo com toda a tecnologia e avanço da ciência, ainda conseguem escapar das Hum. respostas. Casos em que o mistério parece maior que a própria realidade, e que acabam virando lendas, enquanto a verdade permanece escondida. Fala Opa. galera, aqui é o É Drake, Drake. e hoje no Abismo do Medo, eu vou contar 3 histórias de pessoas que tiveram seus nomes tomados por seus Hum. finalizadores. A primeira é sobre uma mulher encontrada de forma brutal, em circunstâncias bizarras. Ok. Depois, uma vítima que os voluntários precisaram descobrir a verdade, que as autoridades negavam revelar. E no fim, uma história que mistura violência e a busca de uma comunidade inteira por uma identidade. Então, Esse ficou o último aviso me de que os chamou a relatos de atenção. hoje são pesados e podem ser perturbadores para algumas Por isso que ele colocou pessoas. por último, Assista né? por sua conta e risco. Mistério da mulher do baú. Do baú? Era madrugada no final de Do outubro de baú? 1969, uma noite de Ah. Halloween, enquanto a maior Isso é parte das Halloween. crianças corriam fantasiadas atrás de doces e as famílias se divertiam em suas casas. 2 policiais faziam o que parecia ser só mais uma ronda de rotina. Não era nada de especial, era aquela patrulha que costuma ser monótona. Por isso, eles até queriam algum tipo de emoção para agitar um pouco a noite. É, Só que o teve uma destino agitação decidiu mesmo. levar esse desejo para um nível que eles não queriam imaginar. E isso aconteceu quando passavam atrás de um restaurante, em uma área aberta e meio escondida. Um beco típico que vemos em filmes americanos. Ok, sim, tá. E nessa hora, uma coisa chamou a atenção deles: um baú preto que parecia completamente fora de lugar. Não era o tipo de coisa que alguém simplesmente deixaria no lixo, como um móvel velho, já que estava muito bem conservado. Era realmente estranho demais para passar despercebido. Então, movidos pela curiosidade e por um pouco de desconfiança, os policiais decidiram verificar. Só que quando abriram o baú, se depararam com uma cena que fez eles se arrependerem de querer um pouco de emoção nessa noite, porque dentro dele havia o corpo de uma mulher. Ela estava embrulhada em um saco plástico, vestida com pijama e tinha ferimentos visíveis na cabeça. Depois, a autópsia confirmou que a causa do seu fim não era agressão física, mas estrangulamento. E o instrumento usado para isso chamava ainda mais atenção: uma gravata bolo, parecida com essa aí que está de aparecendo cowboy. no vídeo aí pra vocês. Quando a notícia se espalhou, a cidade entrou em Mas foi choque. agressão Em sim, pouco porra. tempo, a vítima anônima ganhou o apelido de Trunk Lady, ou a mulher do baú, e a popularidade não foi pouca. Pensa só se você fica sabendo de uma história macabra dessas acontecendo na sua cidade. A fofoca vai correr solta. E por acontecer em época de Halloween, tudo fica ainda mais sinistro. Mas esse apelido, por mais popular que tenha ficado, não Ainda mais ajudava a as cidades investigação, pois a verdade é interiorzão, que que os é pouca detetives gente. estavam diante de um enigma completo, Foca porque a mulher não muito, tinha né? documentos para dizer quem ela era. Era como se alguém tivesse apagado a vida dessa mulher com uma borracha, restando só Hã? aquele corpo em um baú, Ninguém e sabe não quem é. parecia sequer ter uma família para ser contatada. Com o tempo, sem avanços, o corpo acabou sendo enterrado sob o nome de Jane Doe, que é o equivalente ao nosso desconhecida. E isso por si só é algo muito pesado, afinal de contas, o que pode ser mais perturbador do que perder a vida sem ao menos ter o próprio nome lembrado? Sem uma solução pro É triste, na caso, a verdade, não história virou uma assustador. lenda local. Pelos bares e nas conversas da vizinhança, sempre tinha alguém que puxava assunto sobre a mulher do baú. E como toda lenda que se espalha de boca em boca, várias versões começaram a surgir. E é claro, alguns exageros foram adicionados, até que o mistério ganhou quase um status sobrenatural. Enquanto isso, a polícia tentava seguir com a investigação. Eles usaram os recursos disponíveis à época: registros dentários, entrevistas com possíveis testemunhas, comparações em bancos de dados, mas estamos falando de 1969. Não tinha essa coisa de DNA, nada de sistema de digitais e nada do que hoje vemos até em séries Faz tempo, policiais. Podemos dizer que era uma investigação raiz, feita na rua, batendo de porta em porta. Mas isso não estava levando a lugar nenhum. Entre os investigadores, existe um termo chamado de cold case, ou seja, casos arquivados por falta de pistas. Isso não o significa arquivo que morto. foram esquecidos, mas sim que já não tem caminho nenhum para seguir. E O foi nome exatamente original, isso o que aconteceu nome com a da mulher do série baú. é esse. Décadas se passaram, os detetives originais se aposentaram, alguns até faleceram, e o arquivo foi sendo repassado dentro do departamento.
encerramento. Além disso, o Halloween de cada ano servia como um lembrete para aquela história que ninguém da cidade esquecia. A cada nova geração, a história era recontada. A lenda ganhava cada vez mais camadas, mas a verdade continuava escondida. Programas de TVs locais, jornais, conferências criminais, todos mencionavam a mulher como um dos enigmas mais perturbadores da Flórida. E no meio disso tudo, a vítima continuava sem nome. Foi em 2010, mais de 40 anos depois do crime, que surgiu uma ponta de esperança. O corpo foi exumado na expectativa de que a ciência moderna pudesse trazer respostas. Então, a equipe da doutora Erin Kimmerlin, da Universidade do Sul da Flórida, liderou esse processo, tentando coletar novos traços de DNA nos ossos e dentes. Mas o outro problema surgiu, o tempo, porque a deterioração era tanta que os exames não trouxeram resultados significativos. A frustração foi enorme, e mais uma vez parecia que o destino da mulher do baú seria o esquecimento. Agora pensem só, se fosse alguém da sua família, e se uma mãe, uma filha, uma irmã simplesmente desaparecesse sem deixar rastros, e tudo que restasse fosse um corpo sem nome em um caixão. É isso que torna esse caso tão perturbador. A falta de respostas é quase tão ruim quanto a confirmação de uma tragédia. Durante anos, os parentes desconhecidos dessa mulher viveram sem saber o que realmente aconteceu, sem sequer poder se despedir. E talvez seja justamente isso que manteve o mistério. Porque ainda que parecesse um enigma sem resposta, o destino da mulher do baú ainda não estava totalmente selado. Faltava apenas a pessoa certa, a tecnologia certa e um pouco de teimosia para que a verdade começasse a ser revelada. Mas alguns anos passaram, quando um investigador chamado Wallace Pawelski, ou Wally como era conhecido, decidiu revisitar os arquivos da Trunk Lady. Ele era desses policiais que não suportavam a ideia de ver um cold case, e vasculhando pilhas de relatórios antigos, fotos amareladas e pastas esquecidas, ele encontrou algo que parecia insignificante, mas que mudaria tudo. Era uma amostra antiga guardada desde 1969, fios de cabelo e fragmentos de pele, material que na época era só parte de protocolo de autópsia, mas que agora, com a tecnologia moderna, era o maior achado possível para o caso. Assim que encontrou, o cara entrou em contato com a Outrun, um laboratório de ponta no Texas, especializado em casos forenses considerados impossíveis. Eles usam uma tecnologia chamada Forensic Grade Genome Sequence, e traduzindo é como montar um quebra-cabeça genético extremamente danificado, peça por peça, até formar uma imagem quase completa. Então, mesmo com o DNA degradado, eles conseguem reconstruir perfis, e foi isso que fizeram com os fios de cabelo da mulher do baú. Mas só ter o DNA não resolve tudo. O pulo do gato da Outrun foi cruzar esse material genético com os bancos públicos de genealogia, tipo aqueles sites que pessoas usam para descobrir suas origens familiares. É um trabalho demorado, mas eles encontram parentes distantes, às vezes primos de quarto grau, e vão remontando árvores genealógicas até chegar o mais perto possível da vítima. E foi esse processo que pela primeira vez, em 2023, mais de 50 anos depois, fez surgir um nome. Esse nome era Sylvia June Atherton, uma mãe de 5 filhos, que tinha 41 anos quando foi finalizada, e depois de 54 anos, ela deixou de ser a Jane Doe. Uma das filhas, Celen Gates, contou que tinha só 9 anos quando a mãe desapareceu. Segundo ela, em 69, a Sylvia tinha deixado Tucson, no Arizona, com o marido Stuart Brown, a filha pequena Kimberly Ann, de 5 anos, uma filha mais velha chamada Donna e o marido dela, além do filho também adulto, o Gary. Todos estavam indo para Chicago, exceto a Celen e um irmão mais velho que ficaram em Tucson, com o pai deles, fruto de um casamento anterior da mulher. E aqui entra um detalhe macabro. O baú preto onde o corpo foi encontrado era o mesmo que a Sylvia usava como suporte para a TV em sua casa no Arizona, um objeto bobo do dia a dia da família que acabou se tornando o esconderijo do seu corpo nessa tragédia. Mas no fim das contas, quem que foi o culpado? Bom, tudo aponta para o marido Stuart, já que ele nunca nem sequer registrou o desaparecimento da esposa, e nos registros dele, nem sequer tem alguma menção de uma esposa com o nome dela. Só que infelizmente essa história não tem uma conclusão, onde o culpado recebe uma punição, que mesmo sem ter muitas provas, a gente pode falar aqui que provavelmente foi o Stuart que fez isso com ela. O problema é que ele faleceu em 1999 em Las Vegas, então o cara nunca foi investigado pelo crime. E assim, né galera, pode ser que o cara fosse inocente, sempre tem essa possibilidade, mas imagina só a sua esposa desaparecer e você simplesmente fingir que nada aconteceu. Isso com certeza faz dele o principal suspeito. E se não estava ruim o suficiente, a história piora, porque duas das filhas que viajaram com ela, a Kimberly e a Donna, também desapareceram e nunca mais foram vistas. Então só restam as perguntas: o que aconteceu com elas? Será que sofreram o mesmo destino da mãe, ou viveram com novas identidades? Mas e quando a própria ciência revela algo que muda completamente a forma como olham para uma vítima? É exatamente isso que acontece na próxima história. Um corpo encontrado que parecia só mais um caso de uma mulher não identificada teria uma reviravolta completa décadas depois, quando os exames mostrariam algo que ninguém na época poderia imaginar. Reviravolta completa décadas depois, quando os exames mostrariam algo que ninguém na época poderia imaginar. A mulher do Pinheiro. Ok.
Alguns mistérios começam do nada, no meio de um dia comum, quando ninguém espera que a rotina vai se transformar em uma cena perturbadora, como vimos na história anterior. E foi isso que aconteceu com o morador de Claremont, que decidiu entrar um pouco mais à mata só para cortar madeira para um projeto pessoal, nada demais. Mas em vez de madeira, ele encontrou um corpo. Só que pensem comigo, uma coisa são policiais que já estão acostumados com a criminalidade encontrar alguém sem verdade. vida. Outra coisa é uma pessoa comum que nunca precisou lidar com esse É tipo do de lado de um coisa, corpo lá. principalmente Na quando o frente. corpo já está em estado avançado de Nossa. decomposição. Isso fez o carpinteiro vomitar na mesma hora. Ele É, saiu o de lá cheiro- desnorteado para chamar a polícia, Cadáver tendo deve dificuldade até mesmo para explicar o que tinha acabado de ver. Então, quando a perícia chegou, precisaram entrar cerca de 10 metros para dentro da mata para conseguir encontrar o corpo, mas nem sequer precisaram da ajuda do homem, porque o cheiro já denunciava a localização. A estimativa era de 2 a 4 semanas, desde que aquela pessoa Nossa, tinha perdido 4 a vida, semanas? tempo mais do que o suficiente para os mais fracos não aguentarem ficar perto. E não encontraram nenhum documento que dissesse quem era aquela pessoa, só alguns objetos pessoais, que não ajudavam em absolutamente nada. Mas tinha um detalhe que chamou a atenção: a vítima tinha implantes de silicone, algo que na época, em 1988, não era tão comum quanto tinha é hoje. dinheiro. Assim, ela também recebeu um codinome, Julie Doe, ou como ficaria conhecida, a Mulher do Pinheiro. A partir daí, Bom, começou o processo padrão de tentar reconstituir o rosto da vítima. Essas reconstruções faciais são feitas baseadas no crânio, nos dentes e em proporções anatômicas. O problema é que cada reconstrução parecia mostrar uma pessoa completamente diferente. E aqui entra um ponto que já falamos antes. Mesmo que essa história seja um pouco mais recente que a Mulher do Baú, também é uma época em que a tecnologia não tinha avançado tanto, e essas tentativas de 88. reconstrução não eram tão boas quanto são hoje em dia. Por isso, algumas versões sugeriam uma mulher jovem, outras uma mais velha, e os traços variavam tanto Nossa, que era uma quase nada a impossível ver com a outra. acreditar que eram representações da mesma vítima. Os investigadores estavam recebendo várias mensagens, todas supostamente da mesma pessoa, mas cada uma com um rosto que não bate com o outro. Isso só gerava confusão. Mesmo assim, eles podiam usar isso para comparar com registros de desaparecidos, de modo que entre algumas das imagens, uma delas poderia bater um pouco com a descrição Mas de pelo alguém visto, que já não. sumiu. Isso podia ser o checkmate para descobrir quem é essa pessoa. Só que, infelizmente, as comparações com esses registros também não davam em nada. Era como se aquela pessoa tivesse surgido do nada, vivido à margem da sociedade Olha, e terminado esquecida entre os pinheiros da Flórida. Então aconteceu o Imagem que já era estranha. esperado. A investigação esfriou, o tempo passou, e a Julie Doe se tornou mais uma da lista de casos não solucionados. Mas tinha uma coisa nos ossos dela que intrigava os legistas, desde o começo. Os exames indicavam que aquela pessoa tinha passado pelo menos por uma gestação em algum momento da vida. Ao mesmo tempo, algumas características ósseas não batiam com esse perfil, algo que eles não conseguiam explicar direito em Não são dois 1988. corpos que juntaram? O que eles não sabiam é que esses detalhes só fariam sentido muitos anos depois, quando a ciência tivesse avançado o suficiente para dar respostas que Completamente na diferente, época pareciam então. impossíveis. A identificação veio, mas dessa vez não foi por obra das autoridades, e sim fruto de mais de 5 anos de trabalho de quase 50 voluntários, chegando até mesmo a Mas não passar por faz sentido. instituições de adoção para tentar identificar a vítima. Eles seguiram conectando pontos, procurando parentes distantes e enfrentando até casos de endogamia, que deixavam as árvores genealógicas um verdadeiro nó. Depois de anos de mistério, reconstruções de rosto que não batiam e voluntários quebrando a cabeça em árvores genealógicas complexas, finalmente em março de 2025, veio o momento que todo mundo esperava. O nome Pamela Lee Ai. Walton, e foi o cruzamento genético quem trouxe a resposta. E assim eles conseguiram descobrir mais sobre essa pessoa. Aos 5 anos, ela foi colocada para adoção, e quem já ouviu histórias de adoção sabe que esse tipo de mudança muitas vezes apaga os rastros do passado, corta os laços com a família biológica e deixa buracos difíceis de preencher. Só que foi na juventude que a Pamela tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. Isso porque nem sempre ela foi Pamela, mas sim Lee Wallen Walton. Exatamente. Ela nasceu biologicamente masculina, algo que já sabiam por isso desde que 2015, o que já mostra muito sobre o quanto tempo o caso ficou abandonado. Quando ainda estava viva, ela decidiu abraçar a sua transição e passou por uma cirurgia de redesignação sexual e fez terapia hormonal, isso lá pelos anos 80, quando ser trans significava enfrentar ainda mais preconceito do que atualmente. Isso fez ela ser alvo de Faz piadas sentido, e porque comentários depreciativos, não encaixava até mesmo em nada. horários escolares, onde colegas deixavam anotações cruéis sobre a sua identidade. E esse desrespeito continuou até depois do seu fim, porque tinha uma lápide pré-esculpida com o nome masculino dela, como se a comunidade ao redor não tivesse aceitado a sua transição. E pasmem, em 2024, quando a organização voluntária DNA Doe Project tentou lançar campanhas de mídia para conseguir pistas do público, os posts sobre a Pamela foram bloqueados várias vezes no Facebook, com o motivo de serem considerados enganosos ou spam. Mas segundo os próprios voluntários, a verdade era ainda mais complicada e tratava de um reflexo do sentimento anti-trans em algumas regiões onde as campanhas foram exibidas. Ou seja, até na hora de buscar justiça, a Pamela enfrentou o preconceito. E aqui tudo piora ainda mais. E lembra que eu comentei sobre a questão da gravidez? Você pode estar se perguntando, como é que os legistas acreditaram que ela pudesse ter passado por uma gestação, se isso não é possível para uma mulher trans? Pois é, essa parte foi uma confusão deles, provavelmente considerando as marcas da cirurgia de transição. Só que como essas são pessoas estudiosas
curiosas, é claro que não deixariam passar o fato da Pamela na verdade ser uma mulher trans, e a dimensão dos ossos foi o que mais entregou isso. Tanto que o caso esfriou muito mais rápido do que deveria quando descobriram esse fato, o que é só uma amostra do preconceito. E é por isso que as organizações voluntárias como a Trans Doe Task Force, que busca solucionar casos de pessoas LGBTQ+, e a DRA Doe Project tomaram a dianteira para descobrir a identidade da Pamela. Mesmo assim, achar o nome não resolve tudo, muito pelo contrário, abre novas perguntas. Por exemplo, como é que ela nasceu em Kentucky e foi parar na Flórida? Quem eram as pessoas com quem ela esteve nos seus últimos dias? E o mais importante, o que aconteceu de verdade? Até hoje, a causa do fim dela não foi oficialmente determinada, e a esperança é que com a identidade revelada, alguém que a conheceu ou tenha cruzado seu caminho possa vir a público e preencher as lacunas dessa história. Não sei se eu vou deixar, mas pô, meio estranho que o comercial que teve agora, aqui da Amazon, apareceu aqui embaixo, era sobre as branquelas, pô. Bem, mano. Mano. Mas provavelmente foi. Vai ser difícil saber quem foi que matou. E primeiro, nem é porque faz muito tempo atrás as coisas. É porque, como ela é uma pessoa trans, e várias pessoas daquelas que eu não gostava dela por causa disso, então aí mataram na floresta e pode ser seja só não uma pessoa, duas, três, pode ser muitas pessoas. Então, para esconder, eu acho que deve ser muito, muito maior. E para descobrir, vai ser doído que vai descobrir quem foi que matou. Ou quem foi as pessoas que matou. Mas, mano, é estranho essa história. É estranho. Aí. A princesa sem nome. Agora, imagine que você tá lá caminhando numa trilha de verão em Nova Ok. Jersey, e uma paisagem com árvores altas, pássaros cantando e um clima quente. Tudo para te fazer se sentir no cenário de um filme. De repente, toda essa paz é quebrada por algo no meio da mata, o corpo de uma jovem. Foi assim no dia 15 de julho de 1982, que a pequena comunidade de Blairstown se viu diante de um dos maiores mistérios criminais da história. Uma garota que passou pelo inimaginável. E quando eu digo isso, não é exagero, porque o rosto dela estava tão arrebentado que se tornou irreconhecível. Uma violência em um nível absurdo. Só o que puderam fazer foi estimar que ela tinha entre 14 e 18 Nossa, anos, e já estava sem muito vida há nova. mais de uma semana antes de ser encontrada. Então, o foco foi para as roupas que ela estava usando: uma camisa vermelha de gola V, uma saia longa também vermelha, com desenhos de pavões à barra e no pescoço, e um colar de corrente dourada com um pingente de cruz. Nada que fosse muito especial, só que suas unhas da mão direita estavam pintadas de vermelho, mas na esquerda nada, como se tivesse sido impedida de continuar pintando. Esses detalhes ficaram registrados, mas à época não ajudaram a chegar ao nome dela, e aí aconteceu algo que só uma cidade pequena poderia proporcionar. A comunidade inteira decidiu que aquela menina não seria esquecida. Sem saber quem ela era, deram o apelido de Princess Doe, algo como princesa fulana, numa tradução literal. E aí as pessoas da cidade fizeram questão de enterrá-la no cemitério local, perto de onde o corpo foi encontrado, e a lápide que colocaram lá ainda tinha algumas palavras: Princess Doe, desaparecida de casa, finalizada entre estranhos, lembrada por todos. E se tratando de uma pequena cidade, onde todo mundo se conhece, fica ainda mais pesado essa história, porque se alguém tivesse desaparecido teriam dado falta, mesmo que alguém próximo tivesse cometido o crime contra ela, verdade. porque amigos, colegas de escola, alguém certamente Ou daria cidade falta. pequena, alguém E essa some. inscrição na lápide mostra muito sobre isso, quando diz que ela foi finalizada entre estranhos, algo melancólico, mas com uma verdade brutal. Mesmo assim, as pessoas de lá nunca deixaram a princesa ser esquecida. Por anos, o caso virou assunto em bares, escolas, jornais, até chegar na internet. As pessoas comentavam e criavam teorias, faziam vigílias, mesmo quem não era de lá passou a conhecê-la. E aí vem a frustração dos investigadores, que estavam sob pressão, já que geral clamava por justiça, mas mesmo assim, com várias tentativas de reconstrução facial, nenhum familiar apareceu. Só que o caso começou a ganhar tanta fama que em 1983, algo histórico aconteceu. A princesa Doe virou o primeiro caso de pessoa não identificada a ser registrado no banco de dados do FBI. Então agora o patamar tinha mudado. Os federais estavam na jogada, e isso renovou as expectativas da galera. Pena que mesmo assim não deu em Não foi nada. para o Por quase FBI, 4 bagulho. décadas, o mistério continuou.
continuou, e a menina passou a virar quase parte do folclore local. Pra muita gente, ela era como um fantasma que rondava a cidade, mas não em um sentido sobrenatural, e sim como uma presença constante de que uma brutalidade tinha acontecido, e ninguém culpado foi apontado. Quem tinha feito isso ainda estava solta. Você já deve ter visto casos famosos aqui no Brasil, mas eu vou usar de exemplo um que ficou extremamente popular alguns anos atrás, e que todos ainda devem se lembrar. Eu estou falando do Ah, caso né? Lázaro. Então, pra muitas pessoas, o medo de acabar encontrando com esse cara era algo constante. Ninguém sabia onde ele estava, mas ao menos ainda assim, sabiam o seu rosto, e podiam correr ao menor sinal de perigo. Agora pense só no Que caso dessa ela não é menina. Quem perigosa. morava na cidade não queria só justiça por ela, mas também ter um rosto ocupado. Porque pior que ter um finalizador à solta por aí é ter um que você nem Ah, sequer tá, sabe não como é, se tá. parece, A ainda pessoa mais que por tá. É décadas. verdade, Sempre tá, tem aquele verdade. vizinho Eu tenho estranho que lido pode ser errado. quieto demais, ou talvez aquele cara gente boa que cumprimenta todo mundo. Absolutamente qualquer um pode ser um Pode. criminoso. E aí eu te pergunto, se fosse você vivendo em Blairstown, naquela época, como é que se sentiria? E A com real é um que a comunidade escolheu encarar de terror frente, e psicológico em foi todo mundo da justamente cidade. essa insistência deles em não deixar a princesa cair no esquecimento que manteve a chama acesa por tantos anos. Mas aí entra em cena a ciência outra vez. Em 2021, os investigadores resolveram dar uma nova chance ao caso. Eles tinham pouquíssimos restos ainda preservados da jovem, só um dente e um cílio. E levando em conta que são 40 anos depois, parece quase nada, né? Mas não para a ciência moderna, para você ver o nível que chegamos. Essas amostras foram enviadas para a Astria Forensics, uma empresa especializada em extrair DNA de materiais super Ok. degradados. E contra todas as expectativas, deu certo. Conseguiram montar um perfil genético completo. Com esse DNA, uma equipe privada de investigação, chamada Innovative Forensic Investigations, entrou em ação e usaram algo que já vimos aqui no vídeo, a genealogia genética investigativa, que é aquela ideia de ir comparando até chegar em parentes distantes e depois aproximar cada vez mais. O mais incrível é que não foi só um laboratório trabalhando sozinho, foi uma verdadeira força-tarefa, com o gabinete do procurador, a Polícia Estadual de Nova Jersey, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, além das pesquisas da Astria e da Innovative. Todo mundo junto por uma garota que até então ninguém sabia quem era. E isso só mostra uma coisa que a cada dia parece que temos menos, né, galera? Que é o quão incríveis somos quando trabalhamos juntos. Então, com esse tanto de gente envolvida, você pode imaginar a emoção do momento em que finalmente o quebra-cabeça se completou. 40 anos depois, no mesmo 15 de julho em que o corpo dela foi encontrado, mas agora em 2022, a jovem finalmente voltou a ter o seu nome, Dawn Olanik. Ela tinha só Ah. 17 anos quando Nossa, foi 17. finalizada, era estudante do ensino médio, e na coletiva de imprensa em que anunciaram a descoberta, a família dela também estava presente, para finalmente ter um fechamento para o desaparecimento da garota. E claro, a revelação do nome trouxe outra consequência. Agora dava para ir atrás de justiça, e não demorou para que encontrassem o culpado, Arthur Kinlaw, agora com 68 anos. E para você ter ideia do nível do cara, ele já estava preso desde 2000, cumprindo pena por 2 finalizações, e a ligação dele com a Dawn foi uma das mais frias possíveis. Segundo os investigadores, o Arthur tentou atrair a garota para o mundo da prostituição, e quando ela se recusou, ele simplesmente a finalizou sem pensar 2 vezes. Para completar a frieza, ele escolheu um lugar aleatório para se livrar do corpo, e bem distante de onde ela morava, que era em Long Island, em Nova York. Por isso, ninguém daquela cidadezinha a Ah. conhecia, porque de fato a Dawn não era uma moradora dali. Mas olha só que bizarro, desde 2005, o cara já tinha feito declarações escritas sobre esse crime, mas como ninguém sabia a identidade da vítima, não dava para ligar os pontos. Só depois da descoberta do nome é que o caso contra ele pôde ser montado de forma sólida. Ou seja, Mano. a Dawn não só recuperou a sua identidade, mas também abriu caminho para que o seu assassino fosse formalmente acusado. Uma vitória que, infelizmente, nenhuma das histórias que eu contei aqui conseguiram. Só que ainda fica uma questão para ser tratada, que é a seguinte: o que fazer com aquela lápide? Manter o apelido seria uma forma de preservar o que a garota representou durante todos esses anos de luta por justiça, mas trocar pelo nome real é devolver a ela a sua verdadeira identidade. Se fosse você o responsável por essa decisão, o que você faria? Eu não Fala, sei. galera, você já conhecia Mano, algum desses casos? Conhece alguma história de pessoas que foi, ficaram anos sem ter foi a um única que foi nome, até que descoberta. finalmente conseguissem descobrir quem Então, elas eram? Se quiserem mais casos parecidos com esse, me contem aí nos comentários. foi a única descoberta, porque as outras duas sabe quem elas são. Mas essa daí foi a única que sabe que foi que matou. E a segunda dá pra saber por que matou. Porque as pessoas não. Porque era trans e as pessoas não queriam isso e morreu. Agora a primeira, ela só desapareceu com duas filhas que desapareceu também. Acham que foi o marido, mas o marido morreu. Já faz um tempo. E da primeira meio que. Pô, essa aí, né?
Provavelmente foi o marido, mas ele tá morto. Tem duas filhas desaparecidas que ninguém sabe o que aconteceu até hoje. E essa aqui, bom, é a única que pode descansar em paz, talvez. Mano, bizarro, bizarro. É, eu acho que vai acabar por aqui. Eu não tenho o que falar. Porque o caso é pesado, sabe? Falou.